Irmãos, queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do verso 12. O sofrimento por Cristo é privilégio glorioso. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Hora de primeiro vem por vós. Qual será o fim daquele que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Queria pedir aos meninos só para ligarem esse refletor aqui. Eu sou meio cego mesmo, viu, gente? Desculpa. Obrigado. Queridos, eu acredito que eu nunca preguei nesse texto aqui na igreja, né? E às vezes toda vez que eu vou escolher um texto, Elisângela, eu lembro do Nadim, porque o Nadim, na Bíblia dele, anota o dia, quem pregou naquele dia aquele texto, né? E às vezes eu estou em casa, rapaz, será que eu já peguei esse texto? Esses dias eu quase ligo para você, viu, Nadim? Para perguntar. Esse aí está na lista, Nadim? 2016, né? Acho que eu nem estava aqui ainda, né? Hã? Ainda bem que eu nem vi. Mas, gente, esse texto é um texto interessante porque nós temos sido assolados por uma mentalidade, um pensamento que entrou na igreja ao longo da história e, infelizmente, tem achado espaço no nosso meio e que dificulta a nossa compreensão a respeito da maneira como Deus se relaciona conosco, aquilo que Deus espera, aquilo que Deus cobra da igreja, aquilo que Deus de fato prometeu para a igreja. E a primeira coisa que esse texto nos traz aqui, ele fala das finalidades da aprovação. Então o texto começa dizendo o seguinte: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Uma das coisas que é bastante comum é nós perguntarmos a Deus o porquê daquelas provações. Normalmente, quando nós passamos por momentos difíceis da nossa vida e a gente começa a fazer uma avaliação da nossa vida, e de alguma maneira a gente chega à seguinte conclusão: poxa, eu não estou numa fase boa. Eu não tenho orado, eu não tenho lido Bíblia, eu não tenho tido uma vida de consagração. A gente começa a fazer esse tipo de reflexão e a gente chega à conclusão que, então, eu acho que as coisas que eu tenho passado é castigo de Deus para o momento que eu estou vivendo, um momento espiritual ruim que eu tenho vivido. Normalmente a gente faz esse tipo de avaliação e de conclusão. Alguém chegou para mim um dia e falou: pastor, às vezes eu fico achando que algumas coisas na minha vida é castigo de Deus. E é porque assim, eu não consigo achar justificativa para determinadas situações que eu tenho vivido. E parece que Deus ainda me cobra do meu passado, né? Uma vez eu vi alguém conversando, e alguém assim, bem amargurada, e ela falou a seguinte frase: mas Deus é assim, Deus pega o nosso passado assim, esfrega na nossa cara. Eu falei: como é o negócio aí? Eu falei, né, você não está confundindo, não? Quem faz isso, esfrega o nosso passado na nossa cara, é Satanás. Cristo é aquele que perdoa o nosso passado, joga ele no mais profundo abismo e não lembra dele.
Então, quando a gente começa a passar provações numa situação contrária, a gente estranha. Quando a gente está indo bem, quando está tudo indo muito bem, e as coisas desandam, a gente começa a se perguntar, Deus, mas o que é que está errado? Por que tanta perseguição? Por que tanta oposição, Pai? Se eu tenho me consagrado, se eu tenho buscado, se eu tenho feito as coisas certas, por que está tudo dando errado? O problema é que a igreja, ao longo dos tempos, ela desassociou cristianismo de sofrimento. Gente, nos primeiros séculos da era cristã, ser cristão significava sofrer. Não existia desassociação de cristianismo e sofrimento, não fazia sentido para eles. E Jesus, constantemente, ele falava para os seus discípulos, vocês vão sofrer. Se estão tratando assim o Senhor, imagina os servos. O que é que eles não vão fazer com você? Se eu estou sendo tratado dessa forma, imagina vocês. No mundo vocês terão aflição. Aqueles que quiserem viver piedosamente serão perseguidos. Então, essa mensagem sempre foi muito clara na Bíblia. Muito clara. Acho interessante que em Atos capítulo 4, depois que alguns dos apóstolos são presos e soltos, eles chegam, a igreja está reunida em oração, e eles contam o que aconteceu. O Sinédrio pegou a gente, ameaçou, falou que se a gente ficar pregando sobre esse Jesus, nós vamos pagar um preço muito alto, né? E eles começaram a contar toda a pressão que eles estavam sofrendo da liderança judaica. E é engraçado que no texto, em nenhum momento, a igreja entra em crise, Anderson. De falar assim, Deus, o que é que está acontecendo? A gente está sendo obediente. A gente está pregando o evangelho, a gente está testemunhando. E a gente está sofrendo desse tanto, alguma coisa está errada. Quando a igreja começa a orar, eles começam a entender que tudo aquilo era propósito de Deus. E eles chegam a um determinado momento que eles dizem o seguinte, Senhor, dai-nos intrepidez para continuar pregando a Tua palavra. Porque eles entendiam que não existia possibilidade de viver uma vida cristã sem oposição. E Pedro trata disso. Pedro está lidando aqui com um momento em que a igreja já começou a sentir as oposições dos seus perseguidores. E é interessante ele falar isso, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. E muitas vezes a gente tem tratado as oposições como uma coisa extraordinária, uma coisa fora do combinado. Não, peraí, isso aqui não estava no contrato. Se era para ser crente sofrer desse tanto, eu tinha ficado na minha. Porque a gente associou que a recompensa de uma vida dedicada a Deus é tranquilidade. Busco a Deus, mais eu afasto os problemas da minha vida. Quanto mais eu busco a Deus, menor a possibilidade de alguém da minha casa adoecer, menor a possibilidade de eu quebrar no meu negócio. E a gente começa a acreditar isso, porque como que a gente muitas vezes funciona? Pensando da seguinte maneira, Deus vai me recompensar pela maneira justa como eu tenho vivido. E aí a gente sempre focaliza a recompensa de Deus nas questões materiais, naquilo que é palpável, naquilo que é visível. Então, no momento que nós somos atribulados, no meio da nossa fidelidade, é comum algumas pessoas entrarem em crise e perguntar a Deus, por quê? Por que eu? Por que é que eu estou passando isso? E eu lembro eu conversando com a senhora, ela foi diagnosticada com câncer, ela me contando que quando isso aconteceu com ela praticamente perguntava todo dia, Deus, por que eu? Por que eu, Deus? Porque era uma mulher muito dedicada, uma mulher muito, envolvida na igreja, vida espiritual alinhada, né? E a pergunta dela diariamente era, Deus, por que eu? Por que eu? E ela disse que um dia orando, o Espírito Santo falou de forma muito clara. Interessante, né? Por que não você? Tem um monte de gente acontecendo, muita coisa com muita gente, por que não você? Você é diferente de quem que você não pode passar por prova? Onde foi que eu dei garantia para você que se você fosse fiel, eu não permitiria que você tivesse doença, que você não tivesse problemas? Pelo contrário, ser fiel até a morte dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Então a promessa, ela é voltada para a eternidade. Não que a gente não deixe de desfrutar de bênçãos de Deus nessa condição que a gente está, né, de um mundo ainda
que paga e sofre as consequências do pecado, o mundo em desordem. Mas o fato é que a nossa esperança, ela é eterna. É por isso que a esperança cristã, ela é chamada de esperança escatológica, ou seja, é uma esperança que aponta para o final das coisas. É uma esperança que não fica com os olhos voltados para aqui, para a terra. Pedro, ele é conhecido como apóstolo da esperança. Paulo, ele trata os cristãos sempre como peregrinos, como passageiros. Ele fala sempre da transitoriedade da vida, das dificuldades que nós iremos passar e que a gente precisa estar com um olhar na eternidade. O capítulo 1, o capítulo 2, ele fala sobre isso. Vamos olhar para a eternidade e isso irá nos dar força para a gente, por isso, para a gente conseguir suportar. Olha só o capítulo 1, verso 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ele fala da graça que está sendo trazida. O que é que Pedro está tratando aqui? Pedro está dizendo que a obra de Cristo, ela não se completou na morte na cruz, no sentido de que todas as coisas que nos pertencem na vitória de Cristo, nós adquirimos já nessa circunstância, nesse momento que nós vivemos. Ele fala assim, a salvação de vocês, ela está por vir, ela está em andamento, e é por isso que a gente encontra Paulo usando a seguinte expressão, desenvolvei a vossa salvação. Por que Paulo fala isso? Não é porque Paulo acredita que a salvação está insegura e que precisa ser garantida pelo nosso esforço. O que Paulo está dizendo é que a santificação é uma consequência da justificação. Quando Cristo nos encontra, quando Cristo nos arranca do inferno, nós entramos num novo processo de santificação. Nós começamos a ser moldados segundo o caráter de Jesus. E essa caminhada é chamada de santificação, que ela não para aqui na terra. Nós seremos glorificados no céu e lá nós realmente seremos santos, sem pecado, sem defeito. Mas a questão é que ele sempre aponta para o futuro. As coisas serão concluídas, a obra será completada no futuro. E Pedro, ele trata disso de forma muito clara na sua primeira carta. Vamos estar com os olhos voltados para o futuro. E se nós de fato não tivermos essa percepção que a nossa recompensa ela não é terrena, eu vi uma descrição do pai de um músico, ele falou o seguinte, falou, meu filho, como é que diz? O socialista, né, é um cristão apressado. Ele quer o reino dos céus aqui implantado agora, quer tudo funcionando perfeitamente agora. E muitas vezes nós temos vivido isso. Nós queremos o porvir hoje. Nós queremos as promessas futuras para agora. E quando elas não nos são dadas, nós olhamos para Deus com desconfiança, como se Deus não estivesse sendo fiel às suas promessas. Tem um psiquiatra austríaco, chamado Viktor Frankl, que ele esteve preso em Auschwitz, e foi interessante a observação. O Marcelo já deve ter lido alguma coisa dele, né, Marcelo? Alguma coisa não, muita coisa dele, né? E ele foi que desenvolveu a logoterapia. A terapia voltada para vivo, para caminhar. E ele, durante o seu período no campo de concentração nazista, ele fez uma observação interessante. Ele disse que no tempo que ele ficou lá, as pessoas que tinham religião e que tinham família, que conseguiram levar para os Estados Unidos, para outros lugares que estavam mais seguros, diz que essas pessoas eram os que mais conseguiam sobreviver à pressão do campo de concentração, porque eles tinham uma esperança no porvir. Então eles falavam, eu não posso enlouquecer nesse lugar. Eu tenho mulher e filho esperando lá fora. Eu não posso surtar aqui, eu não posso inventar de fugir, eu vou ser morto. Eu não posso dar fim na minha vida. Diz que o índice de suicídio no campo de concentração era absurdo. Muita gente tentava fugir, era morta, mas diz que quem não tinha mais família, que perdeu tudo, diz que eles desesperavam, eles não tinham esperança de sair dali e encontrar alguma coisa depois. Tudo que eu tinha se perdeu. Eu não tenho por que me guardar, eu não tenho por que preservar minha sanidade nesse lugar, se eu não tenho mais nada. E essas pessoas não resistiam à pressão. Elas enlouqueciam, elas surtavam, elas entravam num processo muito complicado.
Mas aqueles que tinham família, apesar das dificuldades, eles falavam, eu preciso resistir firme, porque há algo lá fora me esperando, muito especial. E essa tem que ser a mentalidade do cristão, de falar assim, eu não posso, né, como a gente usa a expressão, eu não posso chutar o pau da barraca, porque a pressão está grande, porque assim, existe algo para mim na eternidade. Deus me fez promessas, e eu não posso caminhar de maneira desesperada e perder completamente o foco da minha caminhada cristã, porque algumas coisas não estão indo bem. E ele continua no verso 13, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Já está vendo aqui ele falando, na revelação da sua glória, que ele está apontando de novo para a conclusão da obra de Cristo. Então, existe um propósito aqui no texto, muito claro, que Pedro traz, que é apontar qual que é a função dessas provações nas nossas vidas, que é nos tornar semelhante a Cristo, que é nos moldar segundo o caráter dele, que é nos ajudar a crescer. Gente, nós não tem como a gente crescer se não for por meio de dificuldades. Não tem como. Sabe, não tem como, por exemplo, quem faz academia, não tem como você passar a pegar mais peso se você não começar a botar mais peso, não é verdade? Tem que começar a forçar, uma hora a coisa você vai precisar sair do lugar. Eu e o Anderson, a gente mudou agora de academia, né? Do projeto nosso aí de jiu-jitsu, e a gente vinha muito tempo treinando por exemplo, eu vinha treinando muito com muita gente que que tinha entrado bem depois de mim, né? E que estava com peso abaixo e tal, e agora a gente está numa equipe que tem cada maçapão, os brutamonte grande, forte. E aí, Elcio está parado, né, Elcio? Ah, voltou, né? Parabéns. Gente, mas assim, é incrível quando você começa a passar aperto, começa a voltar para casa triste, porque só apanhou. Mas aí você começa a voltar, rapaz, eu desculpo, então, isso, preciso estar. A gente começa melhor, a zona de conforto, muitas vezes não, a zona de conforto não acrescenta nada em nossa vida. Pelo contrário, às vezes nos dá uma falsa impressão de que nós somos bons, de que nós estamos preparados, mas na hora que chega um momento difícil na nossa vida, essas coisas nos provam de maneira muito dura. Abala a nossa estrutura, né, revela de fato quem nós somos, a dependência que nós temos de Deus. Então, as provas elas virão e Deus permite para o crescimento. E o texto é muito claro que aqui não são provas de qualquer natureza, são provas que é fruto do nosso compromisso com Deus. Agora, o verso 14, Pedro ele traz aqui uma ponderação, ele diz assim, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Mas ele faz, não sofra, porém, nenhum de vós como assassinos ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Então, o que Pedro está dizendo é que nem todo sofrimento cristão é fruto da sua fidelidade. Nem todo mundo sofre na sua caminhada por ser fiel. Vocês acreditam que existe um tipo de pressão de retaliação contra o cristianismo no Brasil? Vocês acham que existe? Eu acho que existe. Eu acho que existe. Por exemplo, você pode falar mal, você não pode falar mal de nenhuma religião. Você vai falar mal de uma religião afro, né, o movimento se levanta e a cultura do cancelamento, né, que hoje na rede social é muito forte. Então você não pode se levantar nada, mas de crente você pode falar, pode bater, você pode fazer o que você quiser. Pode atacar a igreja, nós vemos aí imagens ao redor do mundo de igrejas sendo atacadas e não existe nenhum tipo de declaração de lideranças, né, de governadores em favor das igrejas. Não existe. Mas a gente percebe que outras religiões, quando são atacadas, elas são protegidas. Mas a pergunta é, será que nós temos sido atacados porque nós somos fiéis ou porque a gente não tem nenhum tipo de coerência com a nossa pregação?
Aquilo é uma vergonha. Aquilo não é o reino de Deus representado. O reino de Deus não é representado por esse tipo de conchavo. Não é. E a gente começa a perceber que que o cristianismo no Brasil é perseguido justamente os crentes proclamam, aquilo que eles cantam, aquilo que eles ouvem todo domingo, aquilo que eles pregam. Então, nem o mundo, muitas vezes, aceita o nosso estilo de vida. Muitas vezes o mundo não aceita a maneira como a gente vive, o nosso comportamento, a cultura que rege a nossa vida. E é triste quando você percebe que muitos ainda tentam advogar. Não, vida cristã não é isso, não. Ser crente não é esse radicalismo todo, não. Tentando justificar. Mas o mundo mesmo aponta o dedo e fala, vocês queimam um filme. Tem uma amiga da minha esposa, que ela não é crente, e ela tem uma frase que eu acho muito interessante. Falou assim, ó, Jesus é top, mas o fã-clube estraga. Que eu nunca podre de gente, crente de Anápolis daquele jeito. E a gente fica assim, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Né? E a gente fica com vergonha, porque você vê que as pessoas abrem a boca para criticar os crentes, não porque eles são fiéis, não porque eles se recusam a negociar a sua fé, mas é pelo contrário. É um povo que vive confortavelmente no mundo para o qual foi chamado para protestar, para viver na contramão, na oposição. Então Pedro está falando, não, que se for para sofrer, que sofra de maneira justa, que sofra porque não negocia, que sofra porque não abre mão dos seus princípios. É interessante porque assim, o mundo, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque cai no extremo que crente só tem que andar com crente, que crente não pode ter relação com os de fora, não, pelo contrário, a gente tem que ter, e a gente tem que ser sal e luz na vida dessas pessoas, nós temos que fazer a diferença na vida dessas pessoas. Então, mas o que eu acho interessante é que o mundo, eles não costumam nos respeitar, é muito raro. Você não vê um descrente, na maioria das vezes, deixando de falar um palavrão porque tem um crente ali. São raras as exceções que eu conheço, que eu já vi. Sabe, ele não deixa de chamar você para o boteco, na frente da faculdade, encher a cara, enquanto está tendo aula, e lhe convida mesmo sabendo que aquele ambiente não é ambiente para você. Então, eles não abrem mão daquilo que eles acham que é correto, daquilo que eles vivem. E se isso, de alguma maneira, for gerar algum tipo de atrito, eles preferem perder a amizade do que mudar o estilo de vida em respeito do outro. E muitas vezes nós abrimos mão daquilo que é correto, daquilo que é certo, porque a gente não quer entrar em conflito. A gente não quer entrar em choque com o mundo. Como eu falo, né? Às vezes, o cara conta uma piada imoral dentro do seu ambiente de trabalho, você nem quer dar risada, mas é o cara que te dá carona. E aí a gente fica assim, nossa, se eu começar a me impor aqui, eu vou ter problema, eu vou ter que ir para o trabalho de ônibus. E a gente começa, às vezes, a negociar um monte de coisa. E é triste porque no momento que a gente percebe que a gente precisa se impor, a gente já não tem mais o respeito dos outros. Quem já negociou tanto que no momento que a gente fala, não, eu preciso ter postura, eu preciso colocar de forma muito clara quem eu sou, as coisas que eu creio. E quando a gente começa a fazer isso, o nosso testemunho já foi tão desgastado que fica até difícil a gente conseguir retomar isso. Mas é necessário. Então Pedro está dizendo isso, que se for para sofrer, que sofra de maneira justa, mas não por fazer o que é errado. E, infelizmente, o cristianismo, a perseguição que existe hoje sobre a igreja brasileira é justamente pela incoerência, é pela falta de comprometimento com a palavra. As pessoas falam, esse aqui não é crente não. E o mundo é impiedoso na hora de jogar na cara. Vocês sabem disso. O mundo não poupa palavras, o mundo não tem medo de machucar, eles falam, e eles falam com dureza, e, infelizmente, falam com razão. E o nosso comportamento tem a ver com isso, porque afeta o meio que a gente vive, as pessoas que estão ao nosso redor. Então, é triste ouvir isso, né?
Alguém que não é crente falar, Jesus é top. E realmente ela fala, eu leio a Bíblia, eu vejo Jesus, eu acho Jesus um cara incrível, ela fala. Né? Aí ela fala, mas o fã-clube é triste. E Pedro termina, ele vai para a sequência final aqui do texto, esclarecendo algo. Verso 17, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. O que é que Pedro está dizendo agora? Pedro está dizendo que tanto o crente quanto o descrente, eles são provados. Tanto um quanto o outro, eles passam por provações, por dificuldades. A dificuldade para o crente vem para moldar a sua fé, para moldar o seu caráter. Mas parece que a dificuldade que vem para o descrente só piora o seu estado. Só piora a sua condição. Olha novamente o que ele fala aqui, ó, verso 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. O que Pedro está dizendo aqui é o seguinte, que Deus ele traz juízo sobre a sua casa, sobre os crentes, para santificar o crente. E ele está dizendo o seguinte, se para o crente já é difícil, imagina para o ímpio no juízo final. Então assim, se está difícil para a gente, imagina para quem não tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Como que eles serão tratados no final de todas as coisas. Já parou para pensar nisso? Se está ruim para nós, se está difícil para a gente, imagina. É isso que ele diz. Vou ler de novo. Porque a ocasião de começar o juízo da casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por vós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, se a prova vem para nós com dureza, para trazer santificação, para nos purificar, imagina qual que vai ser a consequência dessa prova na vida daqueles que não temem ao Senhor, daqueles que não buscam a Deus. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Ou seja, queridos, como que a gente lida com as dificuldades e com as aflições que nós vivemos? Por causa da fé. Encomendando a nossa alma a Deus. Não é falando, oh, Deus, eu vou nem encomendar minha alma para Deus no sentido que muitos estão pensando. Mas ele fala, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. E a gente permanecer fazendo bem, e a gente permanecer fiel, íntegro nas nossas obras, no meio de tanta dificuldade, no meio de tanta oposição que nós sofremos. Então, é um texto simples, um texto rápido, mas que nos leva a pensar um pouco sobre de que maneira nós temos vivido as nossas dificuldades, as nossas provações. O ano passado, com o nosso grupo de discipulado, foi o Anderson, a gente leu, qual foi o nome do livro que falava sobre as provações? Os benefícios das provações, né? Os benefícios das provações. Nós lemos esse livro, e esse livro teve um capítulo que me chamou bastante atenção, que ele diz o seguinte, que Deus não desperdiça a provação na vida do crente. Provação não pode ser desperdiçada na vida do crente. Como assim? Se você está passando por um momento difícil, isso deve moldar o teu caráter, isso deve projetar a tua fé, isso deve te levar para um lugar ao qual você não chegou ainda. Talvez a dificuldade que você tem vivido é uma dificuldade de relacionamento com alguém da tua família. Alguma dificuldade que você tem vivido dentro de casa. É insuportável, você não consegue mais lidar com isso. Saiba que esse tipo de circunstância deve promover a tua fé. E não pode ser uma circunstância para você pecar, para você sair do foco, para você negociar a tua fé porque está difícil. Talvez a dificuldade que você tem enfrentado é um patrão que é um crápula na tua vida. Você está ali porque você precisa do salário, você precisa se sustentar, mas se você pudesse, você estava em outra realidade. Mas a questão é que Deus quer te ensinar alguma coisa naquilo, e você não pode perder a oportunidade de crescer no meio desse tipo de dificuldade. Talvez uma dificuldade na tua vida emocional,
na tua vida sentimental, talvez algum tipo de dificuldade na tua saúde mental. Todas estas coisas, queridos, elas podem contribuir para o nosso crescimento. Elas podem e devem contribuir para o nosso crescimento, porque elas são permitidas por Deus, e são permitidas por Deus com um propósito, o propósito de crescer. Eu lembro que eu comentei aqui uma vez numa reunião sobre o tempo que eu morei em Salvador. Eu tive muita dificuldade em lidar com minha tia, a gente brigava demais. E assim, minha tia, eu amo minha tia, eu saía cedo para poder trabalhar, ela já deixava a minha marmita pronta e tal, mas a gente brigava direto. Gente, no dia que eu compreendi isso, eu falei, cara, Deus está querendo me ensinar a calar a boca, Deus está me ensinando a ser manso, Deus está querendo me ensinar a ouvir e não retrucar. E quando eu comecei a olhar aquela circunstância, aqui, o Senhor não quer que eu haja como eu estou querendo agir. E eu ia para o meu quarto, eu orava e falava, Deus, segura minha boca, Deus. Segura minha boca porque eu estou querendo desabafar, eu estou com um monte de coisa entalada aqui, é minha tia, eu preciso respeitar. E eu parava, tal, e aí daqui a pouco eu saía e eu falava, eu vou comprar alguma coisa para minha tia, para quebrar o clima lá em casa, o clima, né, pesado. E eu comecei a fazer isso, às vezes vinha da rua, trazia uma coisa, umas tangerinas para a senhora, tal, ela aí ficava meio sem gracinha assim, né, porque tinha me esculachado. E, gente, como o nosso relacionamento mudou por causa da minha postura. E eu comecei a entender, eu falei, Deus, como eu sou bobo, Deus. Quanto tempo eu perdi. Agora, na reta final, que eu já estou indo embora de Salvador, foi que eu entendi o que o Senhor queria me ensinar com aquilo. Como eu poderia crescer naquela circunstância. Então, toda prova, toda dificuldade que nos coloca em prova em relação à nossa fé, ao nosso testemunho, a gente precisa olhar para aquilo como uma oportunidade que Deus está nos dando, de crescer e de amadurecer áreas da nossa vida que talvez estejam mirradas, né? Áreas da nossa vida que talvez a gente se comporte como crianças. E Deus quer, né, botar um carbureto ali e nos fazer amadurecer, né, na marra. Nós precisamos sair do lugar.